Nós estamos, neste momento, entrando na sua presença, ou melhor, pedindo permissão para entrar no seu lar, na sua casa, para conversar com você. Nós queremos conversar nessa manhã a respeito de dois tipos de pessoas que existem dentro da igreja. Dentro da igreja do Senhor Jesus, é claro. Existe o vaso de honra e o vaso de desonra. Cabe a nós escolhermos o que nós queremos ser, se vaso de honra, se vaso de desonra. A palavra de Deus diz, meu amado, nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. A palavra do Senhor Jesus diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 14 em diante, vai dizendo como é o vaso de desonra, vai dando as qualidades de um vaso de desonra. E o título da palavra do Senhor diz assim: as falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los? Pois bem, o título já é chamativo para nós analisarmos, para nós prestarmos bastante atenção. Mas eu quero chamar a atenção a respeito do vaso de honra e o vaso de desonra, pois esse é o tema na qual nós iremos conversar nessa manhã. No versículo 14 diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Evitar contendas de palavras. Todos nós temos o dom, ou seja, de discernir o certo do errado. Todos nós podemos interpretar da maneira que nós quisermos fazer interpretação, é um direito que nos cabe, mas o correto é viver a palavra como ela é. A palavra de Deus está dizendo que nós não devemos ter o quê? Que nós devemos evitar contendas, ou seja, por exemplo, tem irmãos que estudam uma parte da Bíblia, um versículo, e interpreta da maneira da pessoa, do jeito da pessoa, e quer que todas as pessoas interpretem da maneira dele. A palavra de Deus vai mostrando aqui uma pessoa da qual agiu dessa maneira. Então, quando isso acontece, vem as contendas, porque o outro não aceita aquela interpretação. Pois bem, a palavra de Deus não é para nós interpretarmos do nosso jeito, mas é para que o Espírito do Senhor nos dê a interpretação, como realmente ela é. Se está dizendo para nós não contender, então não vamos contender, Não vamos contender. Tem determinados ministérios que usa, pula, corre, faz um monte de coisa. Então, meu irmão, a palavra de Deus está se referindo precisamente a nós evangélicos, a homens de Deus, mulheres de Deus. E diz aqui no versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Olha que bacana. Nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros
aprovados, que não traz escândalo, que não envergonha a palavra, pois o obreiro que não é aprovado, ele traz escândalo, né? Ele envergonha a palavra do Senhor, né? Como ainda há pouco eu citei, que eu fiz menção de alguns ministérios, que eu não vou entrar em detalhe agora, todos nós sabemos como se deve se comportar perante Deus. Eu só quero, por exemplo, dar um exemplo para os irmãos, como um mau obreiro se comporta. Por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa num vídeo, pode ser fake news, eu não posso confirmar isso, né, porque era um vídeo na internet. Um obreiro, uma pessoa que se dizia de Deus, do Espírito Santo, colocava água na boca e depois cuspia aquela água na boca dos membros. Então isso envergonha, escandaliza a palavra de Deus. São atitudes que levam as pessoas a se distanciar mais da casa do Senhor, né? E por aí nós vemos nas redes sociais muitos escândalos, muitas coisas que envergonham a palavra de Deus, e muitas das vezes a pessoa acha que está ganhando algo para o reino de Deus. Infelizmente, Satanás entrou sorrateiramente ali, como diz a palavra, e está destruindo aquela pessoa que está fazendo aquela atitude com os que o seguem, porque as pessoas que seguem estão cegas espiritualmente, porque a palavra de Deus não ensina determinadas coisas, né? Então isso se torna vergonhoso, escândalo para a obra de Deus, para a palavra de Deus, para aquele que olha e diz: não, ser crente desse jeito, Deus livre, nem pensar. Então isso se chama vaso de desonra. A obra de Deus, me perdoe a sinceridade, tá, gente? Mas é a palavra do Senhor, não posso deixar de pregar. No versículo 16 diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. O que é falatórios profanos? Tem pessoas que falam mais do que os cotovelos, fala até pelos cotovelos, melhor dizendo. Então, meu irmão, se a pessoa aceita ser instruído, ensinado, nós devemos ensinar, né? Evitando comentários que não vai levar a lugar nenhum, né? Que não vai trazer nenhum benefício para a pessoa, nem para você, nem para mim, né? Comentários que só vai afastar, distanciar as pessoas de Deus. Por exemplo, se eu vou chamar uma pessoa que eu sei que um dia esteve na graça de Deus, na presença do Senhor, para vir conhecer o trabalho do nosso ministério, jamais eu devo citar algo do ministério daquela pessoa que aquela pessoa frequentava, porque são comentários que não convêm, comentários que, em vez de trazer aquela pessoa que está caído, prostrado, vai distanciar ela até, por exemplo, do nosso ministério. Então, é o que a palavra de Deus está dizendo: evitar igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo agora do livro, gente, me perdoe, que fala que quando a cana está quebrada, nós não devemos acabá-la de quebrar, mas ajudar a cana a se erguer, se levantar. A cana é o ser humano, né? Então tem pessoas que, em vez de ganhar um outro para o reino de Deus, isso estou falando aos crentes, para aquele que um dia esteve na presença de Deus, para aquele que está na presença de Deus, evitar falatório, evitar comentários que não vai levar a pessoa a lugar nenhum, né? Outro dia eu vi um irmão evangelizando uma pessoa e começou a malhar
falar mal do ministério aonde aquela outra pessoa estava indo, que hoje não está indo mais. Eu acho que aquela pessoa estava pensando que falando mal do ministério daquela pessoa vai trazer ela para o ministério dele. Não é assim. Nós temos que cuidar da pessoa. Ela esteve no ministério, esteve, nós agora temos que cuidar dela, né? Nós temos que fazer com que ela se levante, se erga, aprenda verdadeiramente a palavra de Deus, sem aqueles comentários que não vai levar a lugar nenhum. E aqui no versículo 17 diz assim: ele diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Ou seja, isso é uma heresia, né? O apóstolo Paulo está repreendendo porque eles estavam falando que a ressurreição já tinha se realizado, já tinha acontecido, mas Paulo não está se referindo à ressurreição de Jesus Cristo. Paulo está se referindo, e esses aqui estavam se referindo à ressurreição do último dia. Então ele estava dizendo que já tinha acontecido a ressurreição, que o Senhor Jesus já teria voltado para levar os escolhidos. Então estava distorcendo a palavra de Deus e levando muitos a acreditar que não tinha mais a ressurreição, porque já tinha acontecido, né? A ressurreição dos últimos dias. E Paulo estava aqui repreendendo, né, aqueles dois homens. Então, meu irmão, minha irmã, o que acontece, né? Tem muitas pessoas que interpretam, usado talvez pelo diabo, até talvez mesmo porque ela quer interpretar daquele jeito, ela acha que tem que ser daquele jeito, e não é do meu jeito nem do seu jeito, é do jeito que Deus nos ordena que tem que ser. Por isso que tem vaso de honra, vaso de desonra, né? Outro dia eu vi uma reportagem na televisão brasileira de um homem que lia a Bíblia e em cima do versículo levava as fiéis cometerem com ele atos sexuais, e dizia que era a palavra de Deus que estava ordenando que os fiéis tinham que cometer atos sexuais com aquele pastor. Parece até brincadeira, né? Inclusive a repórter entrevistando ele perguntou: mas onde está isso na Bíblia? Ele foi lá e mostrou o versículo na Bíblia, e a repórter repreendeu. Então ele estava lendo errado o versículo, interpretando errado. A repórter, que talvez não seja nem evangélica, ensinando o pastor a meditar na palavra de Deus, a interpretar corretamente. Então, meu irmão, minha irmã, você vê, isso são coisas que escandalizam a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus, escandaliza a obra de Deus, são vasos de desonra no nosso meio, né? Tem outros que, infelizmente, eu não quero entrar em mérito, em detalhes, né? Porque não convém, como eu estou mesmo pregando aqui, não convém estar entrando em mérito, em detalhes de determinado ministério. Mas se você sabe que o seu ministério, a sua igreja, não está pregando a palavra de Deus como convém, como ela deve ser pregada, ora, a igreja é um pronto-socorro espiritual. O pastor é o médico. Se o médico, que é o pastor, não está te dando um remédio adequado para curar a tua ferida, mude de médico, mude de pronto-socorro. Se referindo à doença física, quando a pessoa está enferma e a pessoa vai no médico, o médico dá um remédio que não resolve, ele volta e não resolve, volta e não resolve, ele não troca de médico? Assim também é o pronto-socorro espiritual. Troca de pronto-socorro espiritual, de pastor, né?
Inclusive eu quero lhe convidar para você conhecer o nosso trabalho aqui na igreja Palavra de Vida Renovada, aonde nós procuramos trazer a palavra de Deus como ela é para o teu coração, né? Nós somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos, mas nós procuramos viver a perfeição em Cristo. Amém, gente? Então, continuando aqui no versículo 17, diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Hirmeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, meu irmão, não permita que ninguém venha perverter a sua fé, não permita que ninguém venha destruir a sua fé. Olha, nós temos por obrigação, nós que conhecemos a palavra, viver o caminho da verdade. E o caminho da verdade é Jesus Cristo. Se alguém está falando o contrário, você tem o livre-arbítrio de mudar de caminho, né? E continuando aqui falando sobre o vaso de desonra: entretanto, o firme firmamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Pois bem, nós vamos parar aqui nessa primeira leitura, a primeira parte, onde Paulo está dizendo, né? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Qual o fundamento de Deus? Qual o fundamento de Deus para nós? É que nós, que um dia éramos ignorantes na palavra, ignorante na fé, hoje, conhecedor da palavra, venhamos viver a palavra em nossa vida, tá certo? Então vamos ficar por aqui com essa primeira parte, para o vídeo não ficar muito longo, do vaso de honra e vaso de desonra, e já nós vamos continuar com a segunda parte, falando dos vasos de honra. Qual vaso você quer ser? De honra ou de desonra? Até mais, até daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus.